Olá pessoal, na aula passada nós aprendemos a como construir os algoritmos recursivos para resolver problemas recorrentes. Na aula de hoje nós vamos ver como aplicar o método de expansão em conjectura para encontrar a fórmula fechada de uma recorrência. Então, segundo o nosso plano de ensino, nesta aula nós vamos estudar a indução para mostrar que uma fórmula fechada é correta. Vamos estudar essa questão da fórmula fechada, como encontrar a partir do método de expansão e conjectura. Vamos demonstrar algumas aplicações e falar da nossa lista de exercício, da unidade. Bom, como nós vimos no início do curso, uma sequência pode possuir uma lei de formação. As sequências que possuem lei de formação são aquelas em que os termos se sucedem obedecendo uma certa regra. Tal regra pode ser apresentada de três formas, se vocês lembram. Por fórmula de recorrência, expressando cada termo em função da sua posição, e por propriedade dos termos. Então, os tópicos 1 e 2, por fórmula de recorrência, e expressando cada termo em função da sua posição, são relacionados. Então, na aula de hoje, o que nós vamos aprender é justamente, dada uma sequência representada pelo item 1, ou seja, dada uma sequência representada por uma fórmula de recorrência, como nós podemos manipular esta recorrência para mostrar a sua igualdade em relação ao item 2, ou seja, em relação à expressão de cada termo em função da sua posição. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o nosso método de expansão e conjectura vai nos dar, a partir de uma recorrência, uma fórmula fechada representando o termo em função da sua posição. Então, a utilização do método de expansão e conjectura nos faz sair do item 1 para o item 2, demonstrando esta igualdade, ou seja, demonstrando que essas duas formas se equivalem para gerar uma mesma sequência, ok? Então a gente pode, a partir de uma fórmula de recorrência, encontrar a sua fórmula fechada, expressando cada termo em função de sua posição. Bom, dada uma recorrência, a gente já sabe que a partir da fórmula dada, da fórmula de recorrência, a gente pode encontrar um determinado termo da sequência. E a recorrência ela tem a peculiaridade de que os termos da sequência são calculados em função dos termos anteriores. Por exemplo, seja ter uma sequência dada pela recorrência t de n, onde t de n é igual a t de n menos 1 menos t de n menos 2 para todo n maior ou igual a 2, nós podemos então calcular aqui o termo t2 e t3, considerando que t0 é igual a 3 e t1 é igual a 5. Então, considerando que t0 é igual a 3 e t1 é igual a 5, quem seria o nosso t2? Quem seria? Percebam então que t2 é igual a t, obviamente esse 2 é o nosso valor de n, certo? Da recorrência. Então t2 é igual ao t de 2 menos 1 menos o t de 2 menos 2. Desta forma, o t2 é igual ao t de 1 menos o t de 0. Como t de 1 e t de 0 são conhecidos, t de 0 vale 3 e t de 1 vale 5, então o t2 é igual a 5 menos 3. Portanto, t2 é igual a 2. Ok? Então, dado uma recorrência, nós podemos, a partir dela,
calcular um determinado valor. Por exemplo, quem é T3? T3, vamos duplicar esse slide. Dupliquei, tá? Vou apagar aqui. Então, quem é T3? T3, dada a nossa fórmula de recorrência, será igual ao T3 menos 1, uma vez que 3 é o valor de n, ok? n menos 1, então 3 menos 1, menos T3 menos 2. Então, T3 será igual T3 será igual a 3 menos 1, ou seja, T2, menos 3 menos 2, ou seja, T1. Portanto, T3 será igual. Observe que o valor de T2, agora nós já conhecemos. É igual a 2. Calculamos anteriormente. Então, T3 será igual a 2 menos o valor de T1 que é conhecido, 5. Então, 2 menos 5. Logo, T3 será igual a menos 3. Ok? Seguindo essa linha de raciocínio, para esta recorrência, quem seria T4? Vamos fazer. Eu vou duplicar mais uma vez o slide. E quem seria T4? T4 seria igual... Opa, desculpa. T4 menos 1 e T4 menos 2. Portanto, T4 seria igual a T3 menos T2. O valor de T3 e T2 nós já conhecemos. O valor de T3 é igual ao menos 3, né? Calculamos ainda há pouco, deixa eu apagar aqui. Menos 3. E o valor de T2 nós conhecemos. O valor de T2 é igual a 2. Logo, o valor de T4, que é o que estamos calculando aqui, será igual a menos 5. Ok? E assim nós poderíamos calcular o T5, o T6 e qualquer valor de n. Tá? Por uma fórmula de recorrência, dado a fórmula de recorrência e o passo base, nós podemos calcular todos os outros valores. Agora, a grande questão é verificar se as sequências são iguais, né? Vamos supor, eu tenho uma recorrência que eu estou chamando de f, onde o valor de A1, ou seja, do primeiro termo é igual a 2, e o valor de todos os próximos termos, que eu estou chamando de AI, será igual a AI menos 1 mais 2, ou seja, o termo anterior mais 2, para todo I maior que 1, ou seja, para todo I diferente do passo base. Tá? Então essa é uma fórmula de recorrência F, e aqui nós temos uma outra sequência gerada por G em função da sua posição. Eu estou dizendo que a minha sequência G, cada termo da sequência AI será igual a 2 vezes I, onde I é a posição do elemento. Lembra? Toda sequência nada mais é do que uma relação entre duas funções de índices e valores, né? Dos conjuntos naturais e do conjunto dos números reais. Então, se eu quiser verificar se essas sequências são iguais, o que a gente precisa fazer? Mostrar que para qualquer elemento de uma determinada posição da sequência, os valores são sempre os mesmos, né? A igualdade em sequências
requer esta propriedade. Todos os termos das posições respectivas das duas sequências devem ter o mesmo valor. Mas observem que essas sequências elas são infinitas, a gente não disse quando ela para. Então, como eu posso verificar a igualdade entre sequências infinitas se eu não posso verificar todos os termos? Bom, aí a gente pode provar por indução, assumindo a hipótese de que eles são iguais para um determinado passo n, a gente pode chamar um determinado passo n, que também vale para n mais 1. Então a gente pode usar o recurso aqui da matemática de indução para mostrar que duas sequências também são iguais. Vamos fazer isso, tá? Então, primeiro, no passo base da nossa sequência f, a gente está informando que quando o valor do primeiro termo, ou seja, A1 é igual a 2. Obviamente, o f de 1 é igual a 2. Obviamente que o g de 1 também tem que ser igual a 2, correto? E isso é verdade, porque a gente pode perceber que o g de 1 é igual a 2i. E i é o valor passado. Logo, o g de 1 é igual a 2 também. Quem seria, pessoal, o f de 2? É que ele vai salvar aqui. F de 2. Olha, o f de 2 é igual ao f de 1, certo? O termo anterior, mais 2. Portanto, o f de 2, o segundo elemento da sequência f, é isso que estamos falando aqui, é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Uma vez que f de 1 é igual a 2, f de 2 é igual a 4. Logo, se essas sequências são iguais, é necessário que o g de 2 também seja 4. E observem que é, né? Por quê? Porque o g de 2, o segundo elemento da sequência g, é igual a 2i. Ou seja, como i é o valor informado, é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o segundo elemento da sequência f também é igual ao segundo elemento da sequência g. Bom, mas como essa sequência é infinita, a gente não pode testar para o f de 3, o f de 4 e assim por diante, porque isso nunca vai acabar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir como hipótese que o f de n é igual a 2n. Tá? F de n é igual a 2n. E vamos demonstrar, então, nesse caso, que o f de n mais 1 é igual a 2, que multiplica n mais 1. Temos que demonstrar isso, que o f de n mais 1 é igual a 2 vezes n mais 1. Então, nós vamos utilizar o recurso da indução, uma vez que já mostramos que isso vale para o f de 1 e vale para o f de 2, vamos mostrar, então, que também vale para o f de n mais 1. Ok? Bom, então vamos lá. Pela recorrência, nós temos que o f de n é igual ao f de n menos 1 mais 2, certo? Isso foi dado aqui na nossa recorrência. O AI é igual ao AI menos 1 mais 2. A única coisa que, em vez de chamar AI, eu estou chamando de f de n e aqui f de n menos 1, certo? Porque é um elemento da posição da sequência f. Então, ok. Então, pela recorrência, nós temos isso. Logo, f de n mais 1 será igual a f de n mais 1 menos 1 mais 2. Portanto, o f de n mais 1 será igual ao f de n mais 2. Ok? Pela nossa hipótese, quem é f de n, pessoal?
Pela nossa hipótese, f de n é igual a 2n. Então, eu vou substituir o meu f de n por 2n. Então, pela nossa hipótese, f de n mais 1 é igual a 2n mais 2. Logo, f de n mais 1 é igual, isolando 2, duas vezes que multiplica n mais 1. Como queríamos demonstrar. Observe que a gente assumiu, para a nossa hipótese, que f de n mais 1 era igual a 2n mais 1. E conseguimos provar, a partir da recorrência, que isso é verdade. Então, se nós conseguimos, por indução, mostrar, dada a hipótese de que f de n é igual a g de n, e mostramos que também é igual para n mais 1, então nós podemos assumir, por indução, que essas sequências f e g são iguais. Ok? São equivalentes. Vamos verificar mais um exemplo. As sequências são iguais? Bom, a gente tem uma sequência f dada por uma recorrência, e a gente tem aqui também uma sequência g dada em função da posição do elemento. Então, na sequência g, a gente está falando que ela será igual a 3n para todo n maior ou igual a 0. Então, nesse caso, o g de 0 é igual a 3 vezes 0, que é igual a 0. O g de 1 é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. E o g de 2 é igual a 6. Assim como o g de 3 é igual a 9, e assim por diante. Então, observe que os elementos da sequência G são gerados em função da sua posição, dada pela fórmula 3n. E os elementos da sequência F? Os elementos da sequência F são gerados o primeiro e o segundo termo, ou seja, o elemento da posição 0 e o elemento da posição 1 são fixos, são os famosos passos base. Então, o f de 0 é 0 e o f de 1 é 3. Observe que os dois primeiros elementos equivalem a g, uma vez que g de 0 é 0 também, e g de 1 também é 3, ou seja, g de 1 é igual a f de 1, certo? f de 1 é 3. Bom, e o f de 2 é 6? Vamos verificar. Para todos os termos de i maior que 1, como se calcula? Aqui na verdade é n, tá? Maior que 1, como se calcula? Nosso f de n será igual a 2 vezes f de n menos 1 menos f de n menos 2. Então, quem seria o f de 2? Pela recorrência, vou fazer bem aqui, tá? Pela recorrência, o f de 2 seria igual a 2 vezes o f de 1 menos o f de 0. Concordam? O f de 2, esse valor 2 é o valor de n, tá, pessoal? Então, 2 vezes 2 menos 1, que é igual a 1. Então, 2 vezes f de 1 menos 2 menos 2 é 0. F de 0. Então, quem seria o f de 2, então? O f de 2 seria igual a 2 vezes o f de 1, que a gente já conhece, é 3, menos o f de 0, que a gente conhece também, é 0. Logo, o f de 2 é igual a 6, que equivale ao g de 2, Ou seja, o elemento na posição 2 na sequência G e na sequência F são os mesmos, tá? E o f de 3 é igual a 9, vamos verificar. Como eu estou meio sem espaço, eu vou fazer aqui em cima, tá? O f de 3 será igual a 2 vezes o f de 2 menos o f de 1. O f de 3 é igual a 2 vezes... O f de 2 a gente conhece, certo? 6. 2 vezes 6 menos o f de 1, que também conhecemos, que é igual a 3. Logo, o f de 3 será igual a 12 menos 3.
que é igual a 9. Ou seja, o f de 3 equivale ao g de 3. Os dois elementos na posição 3 são iguais a 9 nas duas sequências f e g. Mais uma vez, por indução, então, a nossa hipótese é que a sequência f de n seja igual a 3n. Ok? Portanto, essa é a nossa hipótese. Vou colocar aqui. Portanto, para f de n mais 1 será igual a 3 vezes n mais 1. Pela recorrência, deixa eu fazer aqui. Nós temos que o f de n, desculpa, que é f de n, né? Que o f de n é igual a 2 vezes o f de n menos 1 menos o f de n, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. O f de n menos 1 menos o f de n menos 2. Pela recorrência, nós temos isso. Tá certo? Então, para f de n mais 1, nós temos que, para f de n mais 1, nós temos que o f de n mais 1 é igual a 2 vezes o f, vou salvar aqui, deixa eu ajeitar, 2 vezes o f de n mais 1 menos 1 menos o f de n mais 1 menos 2. Menos 2. Portanto, o f de n mais 1 será igual a 2 vezes o f de n menos o f de n menos 1. Ok? O f de n mais 1 será igual a 2 vezes o f de n menos o f de n menos 1. Então, f de n mais 1 será igual a 2 vezes 3n menos 3 vezes n menos 1. Ok? Pela nossa hipótese, uma vez que f de n é igual a n, f de n é 3n, né? E f de n menos 1 é 3n menos 1, pela nossa hipótese aqui. Então agora, deixa eu ir para outro slide, senão vai ficar pequeno. Vou fazer o seguinte. Vou duplicar esse. Vou apagar esses aqui. Espera aí, pessoal. Só apagar aqui. Deixa eu usar a borracha. Ok, então, subindo aqui, continuando, né? Então, f de n mais 1 será igual a 6n menos 3n mais 3. Ok? Multiplicando aqui, né? Menos 3 vezes n menos 3, menos 3 vezes menos 1 mais 3. Então, nós temos que o f de n mais 1 será igual a 3n mais 3. Portanto, f de n mais 1 será igual a 3 que multiplica n mais 1. Como queríamos demonstrar.
Lembra da nossa hipótese? Aqui, olha. F de n mais 1 era igual a 3 que multiplica n mais 1. E nós, a partir da nossa recorrência, conseguimos demonstrar isso. Então, se nós conseguimos, por indução, mostrar que f de n vale para f de n mais 1, então as sequências f e g são iguais. Então, a indução ela é importante para mostrar a igualdade entre sequências infinitas. E também, obviamente, a igualdade entre sequências cuja fórmula fechada de uma recorrência seja igual a uma outra qualquer em função de sua posição, que é o que estávamos fazendo aqui. Okay? Só que nesses exemplos onde nós queremos encontrar a igualdade, observem que a gente assume a hipótese já de uma sequência dada. Então aqui, por exemplo, quando eu queria verificar, eu já disse, assumi a hipótese que a fórmula fechada de f seria g. Quando isso é dado, basta usar a prova por indução e verificar se também vale para n mais 1. A mesma coisa aconteceu no exemplo anterior. Aqui eu disse que a fórmula fechada dessa sequência f era essa de g. Então eu assumi isso como hipótese aqui embaixo, percebam, e verifiquei se também valia para n mais 1. E aí nós verificamos que sim. Logo, quando eu provo essa igualdade, o que eu estou dizendo? Que essa fórmula fechada da sequência, essa fórmula da sequência G é a fórmula fechada desta recorrência. Assim aconteceu aqui, que esta fórmula da sequência G equivale à fórmula fechada dessa recorrência. Mas como encontrar a fórmula fechada quando nós não damos? Então, para encontrar a fórmula fechada de uma recorrência quando ela não é te dada, como foi os casos dos exemplos anteriores, nós podemos utilizar o método de expansão e conjectura. Então, resolver uma recorrência implica expressar cada termo da sequência em função da sua posição. E aí, para utilizar o método de expansão e conjectura, nós precisamos executar 3 passos. O primeiro passo implica em aplicar o método de substituição iterativa da recorrência. Em seguida, após algumas aplicações do método, você deve conjecturar a fórmula fechada. Ou seja, dada a conjectura, tu vais assumir a hipótese de que aquela é a fórmula fechada da recorrência. Para certificar de que a tua conjectura está certa, tu deves realizar no terceiro passo a validação da fórmula fechada por indução. Ok? Então, nos 2 exemplos anteriores que nós realizamos, eu já te dei o passo 2, a conjectura. A conjectura, no caso, era a sequência G, a fórmula fechada da sequência G. E aí nós só realizamos o passo 3 para validar a partir da indução. Agora, eu não vou te dar mais a fórmula fechada, só vou te dar a recorrência. Então, quando a gente só tem a recorrência, o que a gente precisa fazer? Aplicar os 3 passos. Aplicar o método de substituição iterativo, depois conjecturar e depois validar a fórmula fechada que foi conjecturada no passo anterior, aplicando a indução. Ok? Então, nós vamos fazer isso para este exemplo. Então, resolva a recorrência.